acompanhando a gente. Bom, vamos fazer a prece? Eliseu, boa noite. Boa noite. Me atrasei um tiquinho de nada porque tive uns probleminhas aí. Pelo Pão Nosso, lição 170, que fala da língua. A língua. Até você jurou aí, hein? A língua também é um fogo. Tiago 3, versículo 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme da embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la da sua função edificante, situando-o no pântano das cogitações subalternas. E, por isso mesmo, vemos à frente de quase todos os desvários da humanidade sofredora cristalizadas em propósito mesquinho, amigo de humildade. Nasce a guerra da língua dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões de conversão do sentimento interior. Poucas vezes, a língua do homem é a consoladora e edificada dos irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chega da noite de cada dia, é justo interrogar a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Ah, meu Deus. Paz e bem, que a luz se faça nos nossos corações, o amor maior, infunda em nós todos o melhor sentimento, a melhor compreensão das verdades maiores da vida. Possamos nos comportar com sobriedade diante do cenário da vida e de quaisquer situações que o for. Exemplo edificante do Senhor, diante de Pôncio Pilatos. Quando perguntou, tu és rei? Tua disse. Da frente, novamente Pilatos perguntou, o que é a verdade? Calou-se Jesus. Para as almas eivadas de sentimento do orgulho e do egoísmo, que não compreendem a verdade maior. Por que perder tempo? Quando assinalou alguma alma veneranda, quando disse, não dê pérolas aos porcos. Graças a Deus, estamos por aberta a nossa reunião, estudo de noite, em nome da luz, e que cada lar seja envolto de bons fluidos e os nossos sentimentos possam envolver as entidades sofredoras que comungam conosco na noite de hoje. Muita paz, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite de paz.
Boa noite, Sr. Roberto. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Estamos com os espíritos, se não me engano, parando na 554, é isso? Beleza? O microfone dela está fechado. É. Será que ela saiu? Tá, né? Não, ela fechou o microfone, mas eu acho que ela não saiu, não. Então teria. Bom, Fernando, o meu ventilador tá fazendo barulho, não, né? tem um barulho sim, não sei se é o seu ventilador não, mas tem um barulho sim. Então eu vou mudar a posição. Parou. Parou. Beleza? Bom. E agora, melhorou? Vamos lá então, senhor Roberto? A Elisa voltou. Voltou, a Elisa voltou. Agora ficou ótimo. Parou o barulho. Então tá. Beleza, vamos lá. Pensei que fosse um tsunami. Elisa? Tá sem voz? Aqui tá vendo. Tirou o som. Ela tinha desabilitado lá o áudio. De repente é o. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Agora sim. É porque deu ruim aqui no computador. O computador travou e eu não consigo desligar, ligar, mexer, fazer nada aqui. Entendeu? Então vamos no celular mesmo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Vamos lá. Boa noite, Consuelo. Vamos lá. Boa noite, gente. Estou tentando achar o microfone aqui. Boa noite. Nós somos. E o bichinho não quer desligar, ele continua ligado ainda. Vamos lá. 554 do Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair o espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na concentração? Boa pergunta, né? Muito boa. Essa pergunta, veja bem, nós podemos falar do espírita, do espiritualista, né, que geralmente a maioria das religiões são, né? Como que nós vemos isso? Kardec botou aqui no final da pergunta uma questão que é bem espírita, né? Visto que, então, o que atua o pensamento. Aí está a resposta, em parte, né? Para nós que estudamos a doutrina, nós sabemos que, para o espírito, conforme fala no livro A Gênesis, o pensamento é a vontade, como a mão, os órgãos são para nós encarnados. Eles atuam geralmente sempre através do pensamento e a vontade, ou seja, espíritos que já estão no degrau, né? Então, agora quando nós vamos falar de outras instituições religiosas, a gente volta, de uma forma diferente que nós temos que ver isso. Né? Por exemplo,
é uma coisa muito interessante a questão da vela. A vela. A gente vê muito isso. Aí vou acender uma vela para o meu anjo de guarda. Vou acender uma vela para o fulano que faleceu, tem um ano, né? Etc. A gente vai vendo que para eles que não têm certas informações, isso é muito válido. Eles acreditam nisso. E nós não podemos condená-los, de forma alguma. E o que é até interessante na história da vela, que a vela realmente, até para nós, nos prende um pouco, né? O fogo é uma coisa assim de milênios, né? A gente sempre, desde as épocas remotas, nós tivemos, né, medo do fogo, adoração ao fogo, né? E isso ainda está dentro de muitos de nós. Por isso que a vela ainda é muito forte, principalmente na Igreja Católica. A gente, quando para, geralmente, né, lá em Caxias tem uma igreja lá bem no centro da Vila São Luís, quando estaciona o carro, do lado de fora da igreja, aquele, não sei nem o nome, tem queimando vela pra caceta lá no meio da rua, né? Mas muita vela. Então o pessoal vai lá, acende a velinha, se ajoelha, e vai embora. Então, desse talismã, corre nós espíritas, vamos voltar a nós espíritas, eu gosto de falar de nós espíritas. Eu adoro falar da gente. Culto no lar. Né? Ah, eu comprei uma garrafinha linda para fluidificar a água lá na hora do meu evangelho no lar. Garrafinha linda. Aí vai que aquele dia alguém pega a garrafa, algum filho, ou marido, ou esposa, sem querer, esconde a garrafa. E a pessoa vai fazer o culto no lar, do evangelho lá, aborrecida. Né? A Elisa comprou uma toalhinha maravilhosa para o culto no lar. Né? Deixou lá em cima, lá, a Aninha veio brincando, derrubou a toalha, sujou a toalha, pronto, acabou o culto do lar da igreja. Eu estou brincando aqui com manias nossas, que não deixam de ser talismã. Quer dizer que o nosso culto no lar vai ter alguma diferença se for feito de alguma forma? Não. De alguma forma diferente, né? Não. Outra coisa, nós temos por hábito abrir uma folhinha para fazer a prece, depois, né, o evangelho ou outro livro, seja o que for, né? Pegar alguma informação para, em cima daquilo, a gente, geralmente, nosso culto lá, né, a maioria das casas não deixa de ser um estudo. Mas se faltar algum desse livro, o evangelho, será que não vai ter culto no lar? Né? Essas coisinhas que nós, espíritas, criamos, tipo, entre aspas, talismã. Se torna a vela lá do nosso irmão católico. É a bengala psicológica de apoio. Então, essa pergunta vem muito a calhar nisso aí. Né? Casa espírita. Casa espírita não tem imagem de santo, mas retrato tem. Retrato do Dr. Bezerra, do André Luiz, do Emmanuel, do Chico. E nós também. Né? O certo não era ter retrato algum. E nós acabamos, né, fazendo as nossas preces, os nossos pedidos para aqueles retratos que estão ali. Então, né? Poxa, estamos pensando no espírito, né? O pensamento vai agir, vai atuar. Né? Então, a pergunta é essa aí. E o Kardec, no meio da pergunta, coloca a resposta. Né? Pode ser atraído de espíritos? Sim. Mas qual tipo de espírito? Temos que tomar bastante cuidado com isso. Para quem não tem conhecimento, é uma história. Para quem tem conhecimento, é outra. Tá? A gente vê no Evangelho, naquela passagem de Maria. Chega um anjo, Maria devia ter uma fé, né? Devia não, tem até hoje, né? Uma fé. Viu o anjo fala da missão dela, e ela na boa. Né?
eis aqui a serva, que se faça a vontade do Senhor. Assim que nós devemos ser. Maria não era espírita, nem cristã, nem católica, nem evangélica. Tá? Ela seguia fielmente as leis divinas, totalmente desmaterializada. Nós estamos estudando aqui uma forma de nos desmaterializar, mesmo estando na matéria. Essa é a nossa finalidade aqui. É nossa dificuldade aqui. A gente se lembra do livro Os Mensageiros, quando o Alfredo, né, o André Luiz viu o castelo lá, viu canhões. Aí eu pergunto ao Alfredo, esses canhões eles são para nossas defesas? Ele, você vai dar tiro em morto, vai matar o morto de novo? Né? Olha, está desperdiçando munição, né? Eu falei, não, tem um efeitozinho de um choquezinho que essas balas de canhão fazem, né? Realmente não mata o morto, não, mas dá-lhe um susto. E eles pensam que foram atingidos. E falando, muitos morreram, não desencarnaram, porque ainda não conseguiram desmaterializar os pensamentos. Desmaterializar os pensamentos. Então, é por aí. A missão do Espiritismo é essa. Nos desmaterializar. Nós estamos na carne, mas somos espíritos. Nós desaprendemos, tanto que a gente tem um medo lascado de morrer, né, desencarnar, nós desaprendemos que nossa verdadeira origem é espiritual, né, espíritos. E aqueles que já conseguem trabalhar isso em si, né, não tem esse medo todo. O Chico não tinha, o Saibaba não tinha, e outros mais aí não tinham esse medo. Então, o que é isso? Materialização, apego à matéria. Alguém quer comentar alguma coisa? Morrer é fácil. Desencarnar é difícil. A nossa grande dificuldade, né? É porque nosso pensamento fica focado na última existência. No mundo maior, ao Alienados Mentais, capítulo 16, o Calderaro, né, antes de ir para as cavernas, ele conversa com o André Luiz, vai dar um pulinho ali num hospital psiquiátrico, dar uma passada para ele pegar lá algumas coisas. E lá ele fala de gêneros, né, do suicídio, o consciente e o indireto. Ele menciona essas situações. E quantas criaturas, ele cita lá, os acompanhantes não conseguem, vamos dizer assim, entender, né, a situação em que encontra muitos desses alienados. Né? Ele coloca dos dois lados. Muitos ficam aí numa situação, morreu e não sabe que morreram, vivem então perturbados, e quantos daqueles que são, quando chegam a determinados momentos, o pessoal leva para a colônia, para o tratamento, e entra naquele estado, que eu não me lembro qual o capítulo que o André Luiz cita no nosso lar, no quadro assim, de múmias, né? Aquele quadro lá, né? Parece múmias. Enfim, eu não sei o nome, ou melhor, o número do capítulo. Mas os mensageiros. Os mensageiros, né? Para ver o nosso lar. Enfim, O capítulo é Os que Dormem, o nome do capítulo. Não me lembro o número, é Os que Dormem. Eu não lembro. Enfim. Eu também não. Mas tem eu. Enfim, para finalizar, no livro Plenitude, a Joana de Ângeles, ela usa um nome que eu achei muito legal, eu consegui gravar esse nome. Né? Mas hoje se tornou fácil de tanto eu ser persistente. Ela dá o nome de desidentificar-se. Procure, enquanto estás no corpo físico, desidentificar-se das influências. Então, vamos gradativamente. Hora erra, hora certa, hora erra, hora certa, mais erra do que acerta, e assim a gente vai.
vai de encontro ali a leitura que a gente leu do Pão Nosso, a língua. Só isso. Não, gente, eu esqueci de uma coisa muito importante no culto lá, tá? A música também, naquela musiquinha ambiente. Lá o rádio quebrou lá. Hoje não tem culto lá que não tem música. Ai, meu Deus do céu. É coisa de espírita mesmo. Eu sou um, tá? Ai, me amarro nisso. Eu não falei hoje do elefantinho, não, viu, Elisa? Você queria que eu falasse do elefantinho, mas não falei, não. Vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Seu Roberto, Consuelo? Não. Deixa os E aí, elefantes Elisa? sossegados. Olha, o espírito chegar aí na casa, se o elefantinho não tiver com o bumbum virado para a porta, ele vai embora, o espírito superior. Então ele vai embora. Ele vai embora, o elefantinho não está vendo com o bumbum para a porta. Então ele vai embora. Aqui Ó, tem elefantinho ó, e tem um dragão de Komodo. Tá todo mundo olhando para a porta, que é para fazer cara feia para quem quiser entrar. Nós não estamos criticando ninguém, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas estudo é estudo, a gente tem que comentar isso, né? Mas nós somos Alguém mais assim. quer comentar alguma coisa? A gente coloca o poder, vamos dizer assim, eu tenho um crucifixo, vamos dizer, as pessoas gostam muito de crucifixo. Eu tenho um crucifixo, ele tem um poder, porque ele tem um poder, porque ele é um crucifixo, ele tem um poder. Entendeu? Eu tenho um escapulário, o pessoal usa muito escapulário. Esse escapulário vai fazer milagres. Então a gente tem essa coisa de atribuir poder demais para as coisas. E o que a gente devia apurar o poder, que é a mente, a gente não apura. Você falou do crucifixo, é verdade. A minha tia é espírita, né? Está com 82, 83 anos, não sei. E ela, uns 2 ou 3 anos, um pouquinho antes da pandemia, me deu um crucifixo, né? Espírita. Um crucifixo bonito, né? Banhado a outra, sei lá. E eu nunca usei. Toda vez que eu encontro ela, cadê meu filho? O crucifixo. Tia, eu sei com tanta pressa de casa, eu esqueci de colocar. Porque se você Ela ainda botar não aquele notou. crucifixo aqui no Rio, tu vai ficar sem pescoço, mesmo que ele não seja de ouro. Não, ela vai no bolso, chegar perto dela, colocar, né? Estou vendo a próxima vez que eu vou me encontrar com ela, eu me encontrei com ela até domingo agora, né? Eu vou fazer isso, eu vou botar o crucifixo. Assim, Mas é isso aí, é o talismã, né? não, você ter o crucifixo, porque alguém te deu um crucifixo, você gosta daquela pessoa, você guardou o crucifixo, é uma coisa. O atribuir poderes ao crucifixo é outra coisa, diferente, entendeu? Porque você vê, o crucifixo pode ser a cruz, né? É um madeiro simples, como é um madeiro de ouro rebuscado. É a mesma peça, só que em forma diferente. E o poder que ela tem é aquele que você dá para ela, seja de madeira, seja de ouro, ou seja mental. Né? Uma caneta amarrada na outra, né? Pois é, entendeu? Então eu acho que tudo está naquilo que você coloca em cima das coisas. Né? Você pode achar que um copo tem poder, se você quiser dar poder para o copo. Mas eu volto a dizer, o que a gente tem que botar, treinar o poder, o exercício, é a mente. A mente, a gente tem que trabalhar ela para ela conseguir ultrapassar essa névoa de pensamento negativo, para a gente poder se comunicar melhor com os nossos irmãos. Né? Que é isso que a gente perde, às vezes, muito tempo e não consegue. Você pediu para mudar para áudio, que a conexão está fraca. Como sempre, a nossa internet aqui, né? Está me ouvindo, né? Inclusive, Elisa, eu estive pensando numa utilidade para esse crucifixo, sabe qual é? Vou me mudar para Transilvânia. Lá tem os vampiros, Drácula, etc. Eu já vou andar direto com ele. Pronto. Aí, eu dando poder ao crucifixo. Bom, vamos lá então. Ler a pergunta e a resposta agora, né? Então tá. Pergunta 554. Responde aquele que, como ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito,
por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Sim. Não é que seja um espírito mau, às vezes, até para ele, né? Mas não é como nós pensamos, né? Vai vir um anjo, é um mediador entre nós e Deus, né? Esse que é o grande problema, e nós já sabemos disso. Mas vamos continuar a resposta. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Geralmente é, né? Às vezes não, às vezes está pedindo pela doença, né? Cura de alguém, tal, um filho passando uma prova, etc. Mas geralmente é isso. O fim é mais material. Daí esse colimar aí é justamente objetivar, né? Eu procurei, que eu achei, o que é que está isso aí? Colimar, objetivar. Tem na mira, né? Um fim mais material do que moral. Né? Vamos lá. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação do espírito, de espíritos imperfeitos e escarninhos. O que é escarninhos também? Zombeteiro. Brincalhões. Eu procurei porque eu achei interessante nessas duas palavras. Então é isso aí. Mas espíritos imperfeitos, ou seja, não é que são mal, não. Não é que nem nós. Nós somos imperfeitos. Né? Ainda estamos na caminhada. Não vai atrair, pode ser que atraia. Vamos falar também que não, que isso não é. Mas no geral, eu falar assim, tem espíritos que nem nós, com alguns, né, muitas imperfeições ainda, muita coisa para ser corrigida. Mas faz parte da nossa caminhada, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta ou sobre essa resposta? Jorge, o Roberto, Consuelo. O Jorge talvez Está bem orientado, está bem orientado. Só prestar atenção na resposta e ver que realmente a orientação é perfeita. Mas também depende do homem da boa fé, né? Ele da boa fé. O pensamento dele sendo realmente não é a fé cega, mas confiando num talismã, ele pode perfeitamente atrair um espírito para o ajudar, né? O que vai ajudar é o espírito, e não aquele talismã que está na mão dele. É o merecimento dele. São os espíritos afins, é o anjo da guarda, é o mentor espiritual. Os espíritos que se afinizam com ele vão atender o seu pedido, vão procurar atender de acordo com o merecimento dele, o seu pedido. Né? Isso aí não é uma fé certa. Ele pediu e foi atendido, digamos assim. Mas por carinho, por amor dos espíritos afins do anjo da guarda e do mentor, o ajudaram. Porque o seu pedido foi feito com uma fé. Não é a consciente, mas é uma fé. Ele fixou o seu pensamento numa coisa e está tentando conseguir aquela coisa, que não é fazendo mal a ninguém, é de proveito próprio, mas a espiritualidade, eu acredito que possa ajudar de alguma maneira. Está congelado, sem mais. Nenhum pedido fica, né? Minha imagem está congelada? Já descongelou. Então, deixa eu tirar de novo a imagem. Vou deixar no alto, cara. Sumiu. Sumiu só para mim ou para todo mundo? Para mim. Está ouvindo? Agora estamos ouvindo. Eu estou ouvindo.
Está ouvindo, não, Elisa? Tô ouvindo. Tá. O Jorge Simões tinha um compromisso e saiu, tá? Tá. Bom, vamos para 555 agora. Vamos lá, Vamos cara. lá? É impressionante. Os cachorros late. Os tutores não entendem que eles estão querendo alguma coisa, né? 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? O que significa feiticeiro? Hein? Feiticeiro é aquele que lança feitiço, aquele que enfeitiça. O Elisa, cachorro daqui, ouviu os daí, ó. Tô latindo aqui. Tu tá com um alguém mais cachorro quer falar o que é novo o aí em feiticeiro? casa? Não, no outro lado da rua. Tem 2 cachorros e um filhote, são 3, né? Parece que é aí dentro. Parece que é aqui dentro do quarto. Eu tô no quarto hoje, né? Consuelo, o que é feiticeiro, Consuelo? A Elisa não falou? É quem lança feitiço? É isso aí, seu Roberto, que é um feiticeiro, né? Afrano, eu vou dizer uma coisa com você com sinceridade. Eu não sei definir feiticeiro porque eu não acredito em feitiço. Eu não acredito em feitiço, não acredito em ouro grande, não acredito em inveja. Acredito naquilo que eu faço de bem, naquilo que eu faço de bem para não receber o troco. Mas definir o feiticeiro, eu não sei o que é um feiticeiro. Eu não sei o que o camarada faz. Que forma é esse feitiço? Eu desconheço. Nunca procurei me aprofundar no assunto. Não, mas... Tem aquele ditado de eu não creio nas bruxas, que elas raem, né? Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. A minha bisavó era espanhola e falava essa ditado. Minha avó falava essa, que ela era espanhola. O que eu falei foi a definição da palavra feiticeiro. Eu entendi o que você quis dizer. O feiticeiro é aquele que faz feitiço. Só que eu não fixo a minha cabeça em feitiço. Explicar para vocês como é feito o feitiço, botar asa de morcego, botar pó não sei de quê, num caldeirão fervendo de ferro. Eu não sei. Eu vejo na televisão. Tem mais a ver com pensamento, não é não, seu Roberto? Eu acho que é o desejo, é o pensamento, é a força do bem ou do mal. Mas a pergunta passada, eu comentei isso, depende do pensamento, da fé. Se o camarada acredita que vai acontecer, né? De repente pode até acontecer. Despendida naquele processo, né? A quantidade de energia despendida naquele processo. Eu acho que é igual quando faz um trabalho, entre aspas, né? Para fulano, para o bem ou para o mal, eu acho que a energia despendida nesse trabalho, eu acho que ela dá resultado. Agora, qual o resultado, o que você vai plantar e o que você vai colher, aí é outra história. Bom, vamos lá. Quando Kardec fez essa pergunta, ele botou o feiticeiro no geral. Por exemplo, o curador, o curandeiro, o pajé de uma tribo, né? As pessoas... Essa história é antiga, né? Desde a antiguidade, nós falamos sobre a vela, né? O poder do fogo sobre nós, né? Essa fascinação que nós temos com o fogo, né? E a vela traduz isso até hoje, né? Agora vamos falar do feiticeiro. Sempre houve no planeta os feiticeiros, entre aspas, os bons e os maus. Por exemplo, no livro da Taylor Caldwell, como é que é? O Médico dos Pobres, não é esse, Elisa? O nome, Médico dos Pobres. É a vida do Lucas, do médico Lucas. E o Lucas, é isso, Elisa? O Médico dos Pobres, o nome do livro? Médico das Almas, né? O nome dos pobres. Médico das Almas. Médico das Almas. Desculpa, Médico de Almas. Médico de Almas. É a vida do apóstolo, do evangelista Lucas, que era médico. E o Lucas, desde criança, ele tinha esse conhecimento de ervas curandeiras. Ele ia lá no jardim dele, lá, que a mãe dele morava num pomar, num sítio enorme, o pai, a mãe, né?
curava os empregados, fazia poções, faz isso nos navios. A gente vai ver no livro da Agora Paulo Estevam que ele era médico e gostava dessa área naval, né? Tanto que o evangelho dele tem muito a ver, o tipo de falar dele é um tipo naval, tá? Assim, meio um cara que vivia no mar. Então, essa história de feiticeiro, na realidade, começa com as proibições religiosas. Tá? O que o pessoal não entendia, não compreendia, era mais fácil proibir. Moisés, né? Moisés não compreendia essas pessoas, o que é que foi mais fácil para ele? Né? E o pessoal também usava também muito para o mal lá no Egito, viu, seu Roberto e Consuelo? É isso aí. Usava muito para o mal e Moisés proibiu. Mas tinha gente usando para o bem. Foi onde Moisés vacilou. E isso vem, vamos falar agora, né, quando o cristianismo vira instituição, né, cristã. Quando o cristianismo se afasta do profetismo, tá? Todos aqueles que eram médiuns, que tinham esses dons, eram considerados o quê? Feiticeiros. Idade Média, Inquisição, né? Feiticeiros. Então, eles geralmente são médios, ou pessoas que já vêm dotadas de um certo magnetismo. Existe o lado bom e o lado ruim da moeda. Então, a pergunta de Kardec é: o que é que se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Os espíritos vão explicar o que é o feiticeiro para a gente. Que é uma coisa muito interessante mesmo isso, né? Qualquer médium aí pessoa que faça misturas, poções, os índios até hoje fazem isso, não todos, alguns, né? Tem esse conhecimento, esse dom, né? Feiticeiro. Agora existem os maus também, né? Esse é o nosso grande problema. Existem os bons e os maus, como tudo, né? O início do Miramês aqui nessa pergunta, ele diz o seguinte: os chamados feiticeiros são homens e mulheres que possuem, segundo o Livro dos Espíritos, certas faculdades com a força magnética ou a dupla vista. Os de boa-fé são assistidos pelos espíritos benfeitores, os de má índole por espíritos da sua mesma categoria. A existência dos chamados curandeiros tem uma razão de ser. Eles aparecem mais em lugares ermos, onde não existe outra maneira de aliviar os sofredores. E a razão nos pode indicar e fazer compreender que Deus é tão bom que desperta alguns dons nestas criaturas em favor dos que sofrem. Então, voltamos à pergunta anterior. Força do pensamento. Força do pensamento. Se o pensamento é para o bem se realiza, de acordo com o merecimento. Mas se o pensamento é para o mal, né, tem um retorno. É a bola de ping-pong. Vai e volta na ponta da mesa toda hora. Então, é isso aí. Nós temos aí, né, alguém que tem assim, um conhecimento maior sobre as forças da natureza, não é isso? Um conhecimento diferenciado que nós não temos. E quem mais sofreu nessa história, até uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, tá? Sempre foram as mulheres, tá? Sempre foram as mulheres que mais sofreram nessa história. As bruxas, não é isso? Sempre foram elas, feiticeiras. Se a gente olhar a Inquisição, o maior número de gente, né, que foi lá queimada são mulheres. Porque a mulher é mais sensível. A mulher tem uma sensibilidade muito maior que o homem. É à toa que é ela que gera a vida. Tá? E isso dá a ela poderes maiores que o nosso. Sentir coisa mais que o homem. E como o processo aí entra um pouquinho, né, do homem estar sempre ser o mais forte e não admitir muitas vezes isso, né, se sentir fraco perante algumas mulheres, principalmente na Idade Média, quando elas se destacavam por ser mais inteligentes, ter esses poderes, né, ter essas diferenças sobre os homens, infelizmente, elas eram executadas. Né? Mas
O que fala que ela vai falar na resposta aqui, sobre a questão da ignorância. Né? Mas vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos ler, Elisa. Pergunta e resposta. Vamos lá. Pergunta 555. Que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Não é? Vou dar 2 exemplos aqui. Quem se lembra dos bandeirantes? A história lá, a nossa história. Caramuru, alguém se lembra do Caramuru? Você lembra o que ele fez? O que foi que ele fez ali? Não lembro o que ele fez, eu lembro do Caramuru, mas o que ele fez eu não lembro não. Ah, você lembra, por causa do Fogos Caramuru, né? O Caramuru foi pegar, os índios pegaram ele. E iam levar ele para quê? Lá pro panelão lá, né? O caldeirão lá. E ele, né, pensou, de repente teve uma ideia maravilhosa. Pegou a espingarda dele, deu um tiro pro alto, fez aquele estrondo enorme, pronto. Os índios pensaram o quê? Que ele era o deus do trovão. Caramuru significa deus do trovão. E, né, não sei qual o dialeto indígena, qual é, Guarani, sei lá. Então, olha o que está falando aqui a resposta. Os vossos sábios, ou seja, ele foi mais sábio que os índios. Não tem passado muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? Então, toda essa resposta que nós falamos de feiticeiro, aí que o Miramês fala também, né? É essa questão, a ignorância, o medo, a fraqueza, não poder encarar algo que nós não compreendemos. Mas se acontece, é que existe e está dentro do quê? Das leis divinas. E nós, muitas vezes, não. Né? E vamos falar do Anhanguera. Alguém se lembra do Anhanguera? Não havia Anhanguera lá em São Paulo, não, tá? Mas foi lá que aconteceu. Alguém se lembra do Anhanguera? Lembra ele? Eu lembro do Anhanguera. O que aconteceu com ele, eu não sei. Bom, história. Os índios pegaram o Anhanguera. Estão falando de Bandeirantes, que andava aí desbra fora, né? Anhanguera estava ao lado de um rio. Como ele viu que o negócio estava ruim dele, ele teve uma grande ideia. Estava com a garrafa de álcool, jogou rapidinho dentro do rio. Fez com junto dele, né? Queimou os índios. Né? Eles viram aquele fogo, sentiram o arder, pronto. É o Deus do fogo. Ou seja, salvou a sua vida, né, com um simples truque, né, que nós conhecemos demais. De novo, o sábio, ignorância, ou seja, de novo tem a ver com feitiço, com feiticeira, né? Feitiço não, feiticeira. São coisas que nós ainda não compreendemos. Mas nós somos espíritos. Né? Nós sabemos que se aconteceu é que está dentro, permissão de Deus e dentro das leis divinas. Tem alguma coisa ali. Quando Jesus fala para nós, está no Evangelho, né? E também está num salmo, tá? Vós sois deuses. Será que o deuses lá está em letra minúscula? Sois deuses. Faça muito mais. Está falando sobre o quê? Os ditos milagres que ele fazia, né, eram incompreensíveis para nós. Ele né, realizava muitas coisas que ninguém compreendia. E nós mesmos não sabemos como fazer aquilo. Através dos livros, né, principalmente o livro A Gente Vem Falando sobre os Milagres de Jesus, é que nós passamos a ter uma noção. É que mistério não existe. Né? Então, é isso aí. Tá? A pergunta e a resposta que o Caramuru e a Anhanguera definem muito bem. Mas agora vem uma coisa muito importante, que é, né, o Kardec falando para nós.
Kardec tem uma informação aqui muito importante para todos nós, né? Essa pedacinho que vem agora é maravilhoso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos embora, Eli. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave da imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que é bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e que não passa de ridícula crença. Então, compreendendo a doutrina, a gente estudando para compreender a doutrina, a gente vai saber, não vou falar com todas as forças, mas trazer um pouco dessa separação do que é crendice e do que não é. O que pode acontecer e o que não pode. Né? As leis divinas estão aí, né? Os espíritos estão aí nos falando tudo isso. Nós, estava falando, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. Hoje compreendemos. Hoje já compreendemos alguma coisa, pelo menos, né? Que realmente nós não compreendemos. E isso aí é o grande problema da humanidade. Se chama ignorância. Né? Quando a gente fala ignorância, é ignorância em relação às leis divinas. A lei divina não entra no âmbito só do pode fazer, não pode fazer, que nem Moisés colocou, não. Ela é muito mais que isso. Ela entra em tudo. Tudo é regido por Deus. Né? Tudo que Kardec fala aqui, o conhecimento lúcido dessas duas ciências, que é bem dizer, forma uma, que o espiritismo anda junto, colado ao magnetismo. E tem a chave. Né? Tem a solução para a gente. Aí o senhor Roberto falou fé cega, né? Vou repetir de novo. A música do Milton Nascimento, o nome interessantíssimo. Fé cega, faca amolada. Corta. Tá? Fé cega, machuca. Faca amolada. É interessante o nome dessa música. A letra também é muito interessante. Então, Vergonha, Guera e o Caramuru. Os índios de hoje não acreditam mais naquilo. Eles sabem o que é arma de fogo, sabem o que é álcool. Tá? Então, hoje, isso aí já não funcionaria. Mas lá em 1600 alguma coisa funcionou. Ok? Alguém mais quer comentar essa pergunta e resposta? Alguém está com álcool aí, mas afasta do fósforo, que fogo agora é perigoso. Senhor Roberto, tudo bem? Consuelo? Tudo bem. Fogo aqui é só o purificador quando ele passar. Vixe, Maria, o mercado de Madureira cai de novo. Então vamos para 5 meses, só que bom, né? Andamos bem hoje, né? Dá uma porra também. Vamos lá, ainda dá tempo, são 8h28. 5:56. Isso. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato? Eu ouvi essa pergunta segunda-feira. Não foi, Consuelo? Pode curar sem saber que está curando? Eu te perguntei se a pessoa pode ir num hospital e curar alguém sem saber. Então, a pergunta é parecida, né? Interessante, né? Eu não me lembrei dessa pergunta, não, com toda honestidade. Ontem, quando eu fui dar uma olhada nisso, eu disse, caramba, o Consuelo fez uma pergunta muito parecida com isso aí, né? Então, nós até comentamos sobre isso segunda-feira, né? Voltando até à pergunta anterior, da questão da ignorância, Jesus, né, curava. Né? O que é curar? Né? Até a pergunta está falando aqui, curar, o poder de curar. O que é curar? Né? Curar, nesse caso aqui, que está a pergunta, e no caso, como aconteceu hoje, ditos milagres de Jesus, é o quê? Reverter uma doença.
né? Ela conseguir transformar uma célula doente em uma célula sadia. Tá? Não sei como. Até hoje nós não sabemos como. O médio de cura atua. Né? Também eu tenho certeza que então, acho que nenhum sabe como. Os espíritos sabem. Os elevados sabem como reverter uma doença. Mas eles também nem sempre podem fazer nada por nós, porque existem leis que é motivo, é necessidade nossa passar por determinadas situações. Então, o cara está perguntando aqui se verdadeiramente tem pessoas que podem curar com simples contato, um simples olhar, prece, emanação fluídica. Quem chegou perto do Chico disse que do Chico emanava fluidos e muita gente não resistia, chorava. Né? Cura, com certeza. Então, existe um mundo imenso de informações que nós ainda não conhecemos. Vamos falar do mundo material. O que é esse telescópio? É James Webb, né? James Webb está descobrindo, em um pouco mais de um ano, a humanidade toda a nossa história. É impressionante. Está sendo desvendada numa velocidade, como estão aparecendo, né, teorias, erros das nossas teorias, pontos incertos. Né? Já está se falando agora, a gente fala em universo, criação de universo, Big Bang, teoria das cordas. Já tem gente que não, multiversos, para que essas teorias dêem certo. Já apareceu uma outra história que eu achei interessante. Não existe início nem fim o universo é cíclico. E qual que a gente aprende no Espiritismo? Que as coisas são cíclicas. Não estão falando que o universo é cíclico, não. É teoria que estão lançando aí agora. Agora não sei, de repente tem bastante tempo, né? Cíclico. A semana é um ciclo. O ano, um ciclo. As estações, né? Inverno, verão, primavera, outono, ciclos. O tempo de Deus não se mede por dias nem horas, não é isso? São ciclos. O Chico tem uma entrevista dele, o Arotusta adora falar dessa entrevista, e a Terra tem um ciclo de 500 e poucos anos, 500 e poucos mil anos. Se eu não me engano, é 528 mil anos que o Haroldo fala. E o Chico deu essa entrevista em 1954 para a LBV. Está na revista número 5 da LBV. Aí está na internet, tá? Isso que eu estou falando aqui. Que a Terra, esse ciclo da Terra de 528 anos, se eu não me engano, tá? É dividido em dois. 264 mil anos, a Terra fica em repouso. E 264 mil anos, lógico que isso aqui não é exato, tá? É só uma didática da gente compreender um pouco. Nós precisamos de número, precisamos de hora, precisamos de espaço. Mas isso é cíclico também, não tem bem isso, né? A Terra fica em movimento que eu falo, entre aspas, assim, com humanidades, tá? E essas humanidades também são cíclicas, tá? O Haroldo vai falando que o Chico fala, que houve os lêmures, os atlânticos, houve povos primitivos nesses meios aí. A entrevista é legal, o Haroldo explica direitinho, que eu me lembrei disso aqui agora, não li isso antes, estudei isso para comentar certinho com vocês. Então, como nós ainda somos ignorantes, como nós temos que aprender muito. Mas o mais importante é isso, nós estamos aprendendo, nós estamos descobrindo, né? As informações chegam para nós, puxa vida. Que reencarnação sensacional essa nossa agora. Nenhum povo na Terra teve tantas informações igual nós agora. Então, né, nós temos que agradecer muito a Deus por estarmos aqui neste momento aprendendo tanto.
É muita informação. Tudo bem. De 100, 99... Tá, não, vamos botar, não, 90 está errada. 9 mais ou menos, uma certa. Tá bom, mas nós tivemos aquela teoria todinha, né, que entrou na nossa mente, né, e nós trabalhamos ela. Então, essa questão de curar, ainda somos bem ignorantes quanto a isso. Mas, no futuro, nossa preocupação não vai ser essa de curar. Nós já estamos pensando no quê? O seu Roberto falou em Joana de Ângeles. Autocura. Não é ser egoísta, não, gente, pelo amor de Deus. Vai ser a gente conseguir realizar em nós a autocura, que é a cura do espírito, e onde ela vai se refletir no corpo físico, é um grande passo. E esse mundo de informações é para preparar o espírito aqui, é encarnado e o plano astral, para trabalhar isso. Temos material para a gente começar verdadeiramente o tal do autoconhecimento. O material vem de fora. A gente vai, né, pensar, fazer que nem o boi, né? Ruminar, né? Ruminar. O mesmo alimento nós vamos mastigar várias vezes, engolir, voltar, mastigar. E para alcançar isso aqui, a cura. Não só outras coisas também, não só a cura, outras coisas também. Alguém quer falar alguma coisa? A Emília e a família da Emília sempre falaram que o avô da Emília ele foi um dos fundadores daquele Caminheiro da Verdade ali no Caxambi. Essa cura pelo contato. Ele chegava em casa, vovô, estou com dor de cabeça. Ele colocava a mão, pedia silêncio, colocava a mão, fechava os olhos e a dor de cabeça passava. Eu estou com dor de pescoço, estou com torcicolo. Todo mundo calado. Ele botava a mão, fechava os olhos e a dor passava. Né, pelo simples contato. Mas não é um simples contato. Realmente é o poder do magnetismo. Ele acreditava, tinha fé, e as pessoas da família acreditavam nisso. Recebiam aquela imposição da mão no local que estava doendo, com a certeza de que iria ficar curado. Então, havia a aproximação de vontades honestas, sinceras, e que realmente uma fé, ou sei lá o quê, mas isso acontecia com o avô da Emília e na família, a família que morava na mesma casa que ele, os netos, as filhas, conseguiram ter as suas dores neutralizadas com esse contato da mão do falecido São José. É como se ele chegasse para as crianças, para quem era curado, e falasse: você quer que eu te cure? Que nem o Jesus pergunta, né? A um lado que ele curou, se não me engano, foi um cego, né? Sim, senhor, eu quero. Essa afirmativa, eu quero, abre campo justamente para esse magnetismo. Conhece muito, a gente fala e tal, tenta, né? Mas você pode responder pelo pensamento. Nós vamos ainda chegar lá, né? Nós vamos chegar lá. Nós estamos aqui nos esforçando para isso também. Não é só intelectual, não. Né? Não é só intelectual. Bom, vamos ler. Alguém mais quer comentar? Consuelo, Elisa? Não, tranquilo. Então vamos lá, Elisa. Pergunta e resposta. Quer comentar alguma coisa, Elisa? Não, está tudo bem. Bom. Podemos? Podemos. 556. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhes vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas, pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostos a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural.
Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credibilidade alheia. Falar 3 coisas rapidinho, que já está dando a hora. Primeira coisa, os espíritos sempre estão junto a nós. Né? Não fui eu que curei. A gente tem que sempre ter essa consciência, né, que os espíritos que estiveram junto a nós nos usaram, nós somos o instrumento. Isso é muito importante também. Daí vem a vaidade. É o médium, fulano, cura, parte dele é melhor que dela. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa fala aqui sobre quanto as pessoas muito crédulas e muito entusiastas, que exagera. E a pessoa sensata, né? Por exemplo, quem se lembra no livro Obras Póstumas, quando Kardec, né? Kardec era magnetizador, e uma vez veio o senhor Fortier, que era um corpo, né? E veio muito entusiasmado, né? E vai lá ver a reunião, não sei o quê, que acontece isso, tu fala, tu faz mexer mesa, escreve, né? Com muito aí. E o Kardec, que Kardec coloca lá? Está lá na minha iniciação espiritismo, Obras Póstumas. Poxa, ele era muito entusiasmado. Fiquei meio... Não fui às reuniões. Kardec não acreditou até, tá? Um ano depois, aí sim, veio o seu Fortier, que era um cara mais tranquilo, mais brando, e falou mais ou menos que o... Não, desculpa. Primeiro nome eu esqueci. Tá? E que o outro corpo tinha falado para ele. E ele acreditou, foi na reunião e foi ali minha iniciação ao espiritismo. Ou seja, essa questão também temos que tomar cuidado. E esse pessoal aqui em narrativas interesseiras é o seguinte, é o pessoal do charlatanismo, tá? Esse é um grande problema também. Tá? Às vezes não cura, não faz nada. Teve até aquele filme daquela mulher que era médica, curava, ficava aquela fila na casa dela, que é aquele papi que não sei o quê, né? Ele foi morto num assalto, não me lembro quem, mas não era assalto, é que ele tinha descoberto umas coisas no banco. Um filme famoso, Ghost. Você lembra do filme? Ghost. E aquela mulher, ela era trapaceira, né? Que aproveitava da fé alheia. Só que depois ela descobriu que ela realmente era médica. Aí foi o interessante do filme, né? Bom, tudo bem? É Ghost. Ghost. É Ghost. Que minha pronúncia é minerada. Minha pronúncia é minerada. Ghost. Então, é isso aí. Tudo bem, gente? Já deu a hora, conseguimos fazer 3 perguntas. Hoje eu queria mostrar a Lourdinha que eu consegui uma régua, igual que ela usa para cuidar das crianças dela. Olha o tamanho da régua. Ó. Eu queria mostrar a Lourdinha. Ela, para bater com essa régua numa criança, ela tem que subir numa cadeira. Ela para usar essa régua para bater numa criança, ela tem que subir numa cadeira de tão grande que a régua é. A régua é maior que ela, né? Exatamente. A régua é maior que ela. Né? Desliga aí a gravação. Agora está diferente se desligar aqui. Tem que voltar lá no início de ligar a gravação. Aqui, parar a gravação.